Algumas pessoas chegam a dizer que depressão é doença demoníaca. É um absurdo falar um negócio desse. A depressão ela não é uma doença demoníaca. Mas eu sempre digo que a pessoa que tem uma depressão, ela corre o risco também de sofrer uma opressão demoníaca. Por quê? Porque a depressão, ela tira o poder da mente que a pessoa tem. Ela não tem mais domínio sobre as suas vontades, sobre os seus desejos, sobre os seus impulsos. Os neurônios não funcionam de forma natural. E aí, como ela perde o poder da mente, e o diabo é um espírito, o diabo começa a influenciar a mente dessa pessoa. Aí ela passa a ter a depressão e uma opressão demoníaca. Ela não está endemoniada, mas ela sofre uma influência demoníaca também. Essa é a razão pelo qual muitas pessoas em depressão vai fazer um atendimento psicoterápico, ou psicanalista, um psicólogo, e faz várias sessões, fica às vezes 3, 4 anos fazendo atendimento psicológico e não resolve nada, porque o profissional ele trata o problema de ordem emocional, mas agora já tem um problema de ordem espiritual também. Ela sai do consultório bem, daqui a uma semana voltou tudo de novo. Eu peguei alguns casos no início das minhas atividades profissionais nessa área, peguei alguns casos de pessoas que estavam em depressão, em tratamento há 3, 4, 5 anos. Eu peguei um caso que a pessoa fazia terapia há 6 anos, e com 2 meses a pessoa ficou curada da depressão. Aí disse para mim assim: o senhor é melhor do que os outros? Já passei por tantos profissionais e nunca resolveu nada. O senhor é melhor? Eu disse: não, eu não sou melhor. Talvez seja até pior do que muitos que você passou, porque eu estou começando. A diferença é, eu trato o emocional e Deus que me usa para tratar o espiritual. A força demoníaca sai e você consegue a bênção da cura. Aí está a diferença, tá bom? Eu quero ler um texto bíblico para nortear a palestra. Permaneçam sentados, que está em Provérbios capítulo 5, aliás, 4, Provérbio 4, 23. Na tradução normal, mais conhecida, está escrito assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tradução que vocês conhecem. Em minha tradução, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim, a nova tradução: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou seja, a nossa saúde está na mente. A saúde está na mente. Se a mente está boa, o corpo vai ficar bem. Se a mente não estiver boa, o corpo também não vai ficar bem. Eu tenho uma revista Veja, guardada em casa, é uma relíquia do ano de 2006. E nessa revista foi feita uma pesquisa, um grupo de médicos se reuniram e chegaram à conclusão que existe hoje cerca de 150 doenças provocadas pela psique. São doenças que vêm daqui e afetam o corpo. Você começa a sentir alguma coisa e você vai ao médico. Chega lá, ele pede um exame patológico. E você vai lá, faz exame de sangue, urina, fezes, etc. E quando você leva o resultado para o médico diz assim: o senhor não tem nada, a senhora não tem nada. Mas doutor, eu sinto tudo isso, mas não tem. Mas sabe o que você pensa? Esse médico não sabe de nada. Eu vou em outro médico. É assim. Você vai em outro médico. Chega lá, você diz que você tem. Ele pede os mesmos exames. Você faz tudo de novo.
Mas doutor, eu sinto isso. Não, você não tem nada. Você pensa, não, também não sabe de nada. Nós temos aquela ideia de uma terceira opinião. Não tem essa ideia? Não, eu quero ouvir uma terceira opinião. Aí você fala com alguns amigos, um amigo te indica um médico de confiança da família. Ó, o meu médico é de confiança, eu já me gravo com ele há muitos anos, tratou dos meus filhos, da minha família. Vai lá, diga que eu te indiquei. Você chega lá, já vai por indicação. Aí você já leva os exames que você tem. E você já conta a sua história. Você diz assim, olha, eu sinto isso. Eu já fui em 2 médicos, fiz o exame, eles falaram que eu não tenho nada. Mas eu fui indicado para fazer uma consulta com o senhor, porque o senhor é de confiança. Aí quando a pessoa olha os exames e diz assim, ó, realmente você não tem nada. Mas se você sente tudo isso, o seu problema é de ordem emocional. Procura um especialista da saúde mental e emocional que vai resolver o seu problema. E aí você entra no caminho certo. Aí você me pergunta, pastor Sérgio Brito, e quais são as doenças provocadas pela psique? Claro, não me lembro de qual das 150 doenças. Eu não sou um gênio, mas eu lembro de algumas, as mais comuns que eu trato com frequência no consultório. Dores de cabeça com frequência, dores musculares, vista embaçando, boca seca, manchas no corpo, descontrole intestinal preso ou solto, dores estomacais, excesso de gases, sente dores abdominais devido aos gases, excesso de gases, irritabilidade, queda de cabelo, descontrole menstrual, TPM exagerada e um montão de outras, lupécia, vitiligo, psoríase, são algumas doenças provocadas pela psique. Os que estão entendendo até agora, digam amém. Amém. É uma introdução à palestra, tá bom? Agora eu entro na palestra. Depressão, a doença do século. Depressão, a doença do século. Nessa palestra eu estarei focando o que é depressão, tipo de depressão, sintomas da depressão, causas e tratamento, e com certeza as informações dadas irão nos ajudar muito. E agora uma pesquisa que eu fiz hoje, antes de vir para cá. Hoje, minha esposa estava se arrumando e eu estava fazendo uma pesquisa. O Brasil é o campeão de casos de depressão. O Brasil. Na América Latina, quase 6% da população, e um total de 11,5 milhões de pessoas sofrem de depressão. Isso segundo a Ordem Mundial de Saúde. Ordem Mundial de Saúde. Outro sim, em 2015 havia 18.006 pessoas que sofriam com transtorno de ansiedade no Brasil. Ansiedade, presta atenção. Todos nós somos um pouco ansiosos, é normal. Você tem um pouquinho de ansiedade, é normal. O problema é quando a ansiedade torna-se um transtorno da ansiedade. Aí você me pergunta, e qual o prejuízo do transtorno da ansiedade? O transtorno da ansiedade é o caminho para a depressão. Todas as pessoas ansiosas, elas correm o risco seríssimo de entrar em depressão. Todas as pessoas ansiosas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 300 milhões de pessoas sofrem de transtorno no planeta. 300 milhões de pessoas sofrem desse transtorno no planeta. A coisa mais séria do que nós podemos imaginar. Aí vêm as igrejas condenando a depressão. Vêm os líderes evangélicos dizendo que o deprimido é endemoniado, é falta de oração, é falta de Deus. Não é falta de Deus, não. Eu tenho no consultório pastores deprimidos.
E tem um montão de outros pastores que estão em depressão e não têm coragem de procurar ajuda. Se sente um super-homem ou acha que vai ficar manchado se ele fizer isso. Eu já tenho um pastor batista que ele convocou na igreja dele um processo de eleição para novo pastor. E aí, nesse processo de mudança de presidente, alguém mandou ele me procurar no consultório. E quando ele me procurou, eu falei: rapaz, você está com uma depressão quase que aguda. E depois eu vou falar dos níveis da depressão. Você não está em condições de fazer isso não. Mas pastor, doutor Sérgio, eu já convoquei a eleição. Eu disse: então eu vou te dar um conselho de amigo, se é que posso, porque eu sou psicanalista clínico, mas sou pastor também, e sou presidente de uma igreja. Vou te dar um conselho de pastor. Posso? Ele pode. Entra no processo de eleição de igreja. Se coloque como candidato. Aleluia. Se Deus quiser que o Senhor continue na presidência dessa igreja, o Senhor vai ser eleito. Se Deus não quiser, o Senhor sai. E o Senhor não vai ficar com sentimento de culpa por isso. Ele entrou no processo de eleição. Resultado? Foi eleito e continua presidindo a igreja e curado da depressão para a glória do Senhor. Aleluia. Deu para entender? Por isso que eu, quando me convida para uma palestra dessa, eu não posso negar, pastor Marcelo. Não posso. Porque é uma necessidade. Então vamos lá. O que é depressão? A palavra depressão vem do latim depressio, que significa que deprime, ou seja, que aperta firmemente para baixo. Ou seja, a depressão ela te aperta para baixo, ela faz você se sentir um ninguém, um zero à esquerda. Você não presta para nada, ninguém gosta de você, você só traz problema para o povo, para a família e para a sociedade. É aí que a pessoa bota na cabeça: eu vou tirar minha vida, porque sem mim a sociedade vai ficar melhor, minha família vai viver melhor, todos vão ficar melhor e eu vou me livrar de um problema. Deu para entender? A pessoa que quer tirar a vida, não é que ela está querendo morrer não, é uma fuga, ela quer se livrar desse problema e aliviar o sofrimento dos outros também. Agora, fica um alerta aqui: se você tem alguém na família que já tentou o suicídio alguma vez e não conseguiu, fique de olho nela, dê muita atenção nela. Está comprovado que todas as pessoas que tentaram suicídio uma vez e não deu certo, ela vai tentar a segunda, e na segunda não vai dar errado, porque ela vai ver onde ela errou para poder conseguir o que ela quer. Então isso é um alerta, tá? Então a depressão te bota bem para baixo. Depressão é o termo utilizado na psiquiatria para designar um transtorno de humor, uma síndrome em que a principal queixa apresentada pelo paciente é humor depressivo e que sofre mudanças durante o decorrer do dia. No entanto, depressão é considerada muito mais profunda que mudanças de humor e tristeza. Ou seja, nem todas as pessoas que têm uma tristeza estão em depressão, mas toda pessoa que está em depressão tem tristeza profunda. Não podemos confundir uma tristeza com uma depressão, porque a gente passa momentos de tristeza porque o carro foi roubado, porque perdeu o emprego, porque perdeu alguém da família, porque sofreu uma decepção, alguma coisa deu errada, você esperava um momento e não saiu, você fez um concurso e não passou, fez a prova e tirou uma nota baixa, você está triste, normal. Essa tristeza não é depressão. Já a pessoa que tem depressão, a tristeza é uma tristeza profunda e constante. Eu sempre digo o seguinte: a pessoa que tem depressão, se você pegar um caminhão de ouro, levar para ela, falar assim: olha, toma esse caminhão de ouro, não vai resolver nada. Ela vai aceitar o ouro, não vai rejeitar não, porque ela está em depressão, mas ela não é boba e nem doida, só está em depressão. Ela vai aceitar o caminhão de ouro, mas a depressão vai continuar. Outra coisa, ninguém tem depressão porque quer.
Ninguém tem depressão porque quer. E aí, gente, a maioria das famílias não sabem lidar com o depressivo dentro de casa. Como que o depressivo sofre? Se for um adolescente, um jovem, uma jovem, se for um marido, a mulher diz que ele é preguiçoso, você não quer nada, você é corpo-mole, dorme com a inimiga toda noite, não sabe. Ele não está fazendo corpo mole não, ele não quer estar naquela situação. A filha está em depressão, a mãe chama de preguiçosa. Não é preguiçosa não, se coloque no lugar dela. Só entende o que é depressão quem já teve ou quem estudou para conhecer isso. E por graça, eu tive a graça de estudar, né, nessa área, e tive a insatisfação de também ter depressão. Pastor, o senhor teve depressão? Tive. Sabe quantos anos? Aos 16 anos de idade. Quando na época eu não sabia o que era depressão, ninguém imaginava o que era depressão, não tinha esse conhecimento ainda, mas eu tive, depois que eu descobri que era depressão. A depressão pode ter uma causa ou não? Bote isso na cabeça. A depressão pode ter uma causa ou não. A minha depressão tinha uma causa. Qual era? Meu pai foi embora de casa e abandonou a família e me deixou com 16 anos tomando conta de 6 irmãos que não eram meus filhos, e o caçula tinha 3 anos. Imagine eu com 16 anos, tive que ralar muito, trabalhar igual condenado para sustentar minha mãe e meus irmãos. Na época eu deixei de arrumar, eu estava desviado da igreja na época. Na época eu deixava de arrumar uma namoradinha por causa disso. Marcava um encontro com uma menina para ir para o cinema. Quando eu saía do serviço, eu trabalhava no estaleiro Babá, uma empreiteira. Quando eu saía do serviço, eu ia embora para casa, dava uma volta na menina. Por que eu dava uma volta? Eu pensava assim, eu vou sair com a menina, eu vou para o cinema, vou ter que pagar o cinema, depois vou ter que pagar o lanche, vou ter que pagar a passagem dela. Esse dinheiro que eu vou gastar com essa menina, eu vou levar arroz, feijão, açúcar para minha mãe e meus irmãos. Mas isso me fez entrar em depressão. Eu fiquei igual um esqueleto. E aí, o tempo foi passando, logo depois eu fui para o quartel. Me incorporei no exército. Em depressão? Em depressão. Chegaram, você quer servir? Quero. Por quê? Porque eu quero ser um homem de muita responsabilidade, eu quero aprender muita coisa aqui dentro. Então você vai servir. Entrei no esquadrão de infantaria. Me tornei chefe de peça de infantaria. E aí a depressão aumentou, porque o exército é uma loucura. Seu bosta, você não presta para nada, sentado doido, de pé doido, vira para lá, rola um formigueiro. Antigamente era assim, hoje não pode não, porque os direitos humanos proíbem, mas na época não tinha esse negócio. A depressão aumentou, em vez de eu melhorar, eu piorei. Quando foi um dia eu disse para o meu sargento assim, sargento Balbino, o camarada era um cão chupando manga. Imagina um homem ruim, era aquele, menor do que eu, parrudão. Era o cão. Pelotão de apoio tinha que ser o melhor. E eu era do pelotão de apoio. Quando foi um dia à noite, eu era percevejo, dormia no quartel. E eu disse, cheguei, ele estava vendo televisão. Sargento, boa noite. Boa noite, Amaral. Eu preciso falar com o senhor. Ele não olhou para minha cara. Amanhã, 9 horas no pelotão. Sim, senhor. 9 horas eu fui. Pode ser, sargento? Pois não. Entra, senta aí. Qual o seu problema? Sargento, eu estou com um problema sério. Qual o problema? Os nervos estão na flor da pele. Eu não suporto ouvir meus amigos brincando, me encarnando, fazendo farra. Minha vontade é sair chutando todo mundo. Quando o senhor grita com a gente, manda rodar, pular, sentar, levantar, minha vontade é pegar o fuzil, descarregar tudo em cima do senhor. Que é isso, Amaral? Você está assim? Eu estou assim. E ainda não fiz porque eu estou me segurando. Eu não sei até quando eu vou aguentar. Porque eu não quero estragar o meu futuro. Rapaz, por que você não falou isso há mais tempo? Eu tentei resistir, mas eu não sei se vou conseguir. Seu problema é muito sério. Você deveria ter me avisado há mais tempo. Vou te ajudar. Foi bom, porque quando ele queria ralar o pelotão, ele, soldado 1649, eu, Amaral, fora de forma. Eu saía, ele ia massacrar o pelotão. E com isso eu venci o meu tempo, saí numa boa na primeira baixa, com honra ao mérito. E logo depois eu voltei para o Evangelho e Jesus me curou da depressão sem tomar um remédio. E nunca mais tive depressão, para a glória de Deus. Aí você vê, Jesus cura a depressão, Ele cura qualquer enfermidade. Ele cura qualquer enfermidade. Glória a Deus.
dava palestra para casais, para família. Ela e o marido eram atuantes. E olha, aquela mulher me deu muito trabalho. Ela ficou comigo uns 2 anos. E nada de ficar boa. Mas algumas vezes eu ia fazer um relaxamento mental nela. E quando eu ia fazer um relaxamento mental, eu percebia que tinha opressão demoníaca. E às vezes, quando eu começava a fazer, algumas vezes, eu estava fazendo um relaxamento mental, ela deitada no meu sofá, eu tenho um sofá no consultório, aquele papai, e ela deitava e eu começava a fazer o relaxamento. Algumas vezes eu fazendo o relaxamento dela, eu cochilava. Demônio, opressão diabólica. E aí eu passei para ela uns salmos. A senhora é católica, não é? A senhora vai ler esses salmos aqui em voz alta em casa. E ela começou a ler os salmos em voz alta. Aí aquela semana ela passou bem. Quando ela chegou lá, o marido falou: olha, essa semana não teve crise nenhuma, está muito bem. Eu disse: ela está lendo os salmos, está. Eu sei, o senhor, o problema da sua esposa não é só a depressão, tem um problema espiritual nela também. Doutor, ela já teve manifestações em casa várias vezes. Eu disse: sabia? O senhor sabe qual é a minha religião? Ele disse: não. O senhor quer saber? Quero. Não, vou falar. Vou falar. Fala, doutor. Não, vou falar. Pode falar? Tá bom. Quer saber? Quero. Eu sou evangélico. Ele: que susto que o senhor me deu. Eu pensei que o senhor era espírita. Eu falei: não, eu sou evangélico desde que nasci. E sou pastor da Assembleia de Deus. Sou pastor há 28 anos. E aquela mulher, essa foi o último atendimento, ela ficou curada. Quem curou? Jesus. Ela começou a ler o salmo, está aqui, ó, aleluia. A palavra de Deus alimenta a alma. E a depressão é uma doença da alma. Sentimentos. Vocês estão entendendo isso? Glória ao Senhor. Então, ó, quais as causas da depressão? Quais? Ainda não se sabe com precisão quais as causas que desencadeiam essa doença. Porém, alguns fatores podem ser envolvidos, tais como diferenças biológicas. Pode ter depressão por causa de diferenças biológicas. As pessoas que sofrem depressão possuem mudanças físicas em seus cérebros, mesmo não sabendo a significância exata que essas diferenças tenham. Elas podem ser uma das causas do aparecimento da depressão. Outro sim, criança também pode ter depressão, tá? Tem criança que tem depressão. Adolescente é muito comum, tá? Então não é só pessoas adultas, não. Segunda causa da depressão, químicas do cérebro. Qual a segunda causa? Químicas do cérebro. O cérebro possui uma forma de química natural causada pelos neurotransmissores. Os neurotransmissores são os responsáveis para o funcionamento do neurônio e que libera acetilcolinas para o funcionamento do organismo. Então vamos lá, neurotransmissores. Pesquisas apontam que as alterações na função e efeito desses neurotransmissores, bem como a forma que eles interagem com os diversos neurocircuitos que compõem o cérebro, pode ter um papel significativo na depressão e no tratamento, já que atuam diretamente na manutenção da estabilidade do humor do paciente. Aí eu vou falar aqui uma experiênciazinha para vocês. Eu sou psicanalista clínico há 15 anos ou 16 anos. Eu estava no início da minha profissão. Eu devia ter 1 ano de profissional, não tinha muita experiência ainda. E quando foi um dia, eu recebi uma paciente, eu chamei uma paciente, e daqui a pouco eu tinha uma jovem com a criança no colo, dando mamar, descabelada, chinelo de dedo, balançando a criança. Quando eu chamo a paciente, a senhora levantou, aí essa jovem disse assim: eu sou a filha, eu posso entrar com ela? Eu disse: não, ela tem que entrar sozinha. Não, mas eu vou pagar o tratamento dela, e eu que marquei, e vai ter coisas que ela não vai falar para o senhor. Eu disse: então você entra por enquanto, depois você sai, pode entrar. Aí entraram as duas, a mãe sentou, ela ficou em pé na beira da minha mesa, que é uma mesa grande, com a criança no colo, amamentando, com um peitão desse tamanho, e fazendo assim, sacudindo a criança, desesperada. Doutor, minha mãe é muito brava,
minha mãe é muito encrenqueira, minha mãe arruma confusão com todo mundo. Eu disse: a senhora faz isso? Eu não. Doutor, minha mãe evacua 25 vezes por dia. As fezes descem sem ela perceber. Quando ela menos espera, está toda suja. Isso é verdade? Isso é verdade. Então a senhora tem um problema. A senhora quer fazer um tratamento comigo? Não quero, não. E por que a senhora veio? Porque ela me obrigou a vir, mas eu não quero. Senhora, a senhora não é brava, a senhora não é encrenqueira, a senhora não é irritada igual ela disse, eu não importo. Mas a senhora admitiu que vai ao banheiro 25 vezes ao dia. Isso não é normal. Tem alguma coisa errada com a senhora. Não, doutor, eu estou bem, eu já acostumei com isso. Eu tenho isso há muitos anos. Eu já acostumei. Eu desço para trabalhar, eu me arrumo e coloco um fraldão. Quando eu chego lá embaixo, eu estou toda suja. Antes de pegar no trabalho, eu vou ao banheiro, tomo meu banho, troco de roupa e começo a trabalhar. Isso para mim é normal. Mas vem cá, não custa nada a senhora fazer uma tentativa. Vamos fazer 5 sessões comigo. Se não melhorar, eu te garanto, não vai piorar. A senhora não vai gastar nada, sua filha que vai pagar, faz uma tentativa. Se a senhora não quiser, depois para. Tá bom, vou fazer uma tentativa. Então você pode sair, paga lá o pacote para sua mãe, eu vou ficar parado. E ali no levantamento de história, o que eu descobri dessa mulher, que foi um desafio, me levou a pesquisar, que eu era inexperiente profissionalmente, eu fui pesquisar, pesquisei muito. Essa senhora, com 12 anos, ela teve um pânico. E como que ela adquiriu esse pânico? Ela é evangélica, tá? Como que ela adquiriu o pânico? Ela morava em Recife, saiu com as amigas da idade para uma festa na cidade, o ônibus lotado. Na hora de descer, as amigas desceram e ela ficou lá para trás tentando descer e não conseguiu. Quando ela chega na porta do ônibus, ela tinha passado mais de 1 quilômetro e ela desesperada, à noite, escuro. O motorista deixa ela daí, ela desce, vai para a beira da estrada e começa a chorar. Segundo ela, os carros passavam, ela fazia sinal, o carro parava. O que você quer? Eu quero ir para casa. Onde você mora? Não sei. E ela foi encontrada no dia seguinte. Ou seja, ela teve esse pânico aos 12 anos, agora ela tinha 54 anos de idade e tinha esse problema desde 12. E aí o que eu descobri com as pesquisas? Nesse pânico, ela teve um descontrole dos neurotransmissores, que fabricava a acetilcolina, o hormônio responsável pelo funcionamento do intestino, e ela perdeu o controle intestinal, e as fezes desciam com naturalidade. Encaminhei para o psiquiatra, começamos a fazer um trabalho de parceria, remédio, psicoterapia. Na 4ª sessão, eu disse: doutor, já estou indo ao banheiro 1 vez por dia. Ótimo, aleluia. Fechou o 2º pacote. Na 7ª sessão do 2º pacote, ela disse: doutor, eu já estou bem. Fiz 2 pacotes com ela, 10 sessões, dei alta para ela. Quando eu dei alta para ela, eu chamei a filha dela. Sua mãe está curada. Mas quem é brava, quem é irritada, quem é nervosa, quem é descontrolada é você. É você que tem que fazer o tratamento agora. E ela foi fazer o tratamento. Essa menina mudou. Foi estudar, ela era enfermeira. Foi estudar, ficou bem. Hoje é uma empresária bem-sucedida, para a glória de Deus, curada. E a mãe dela nunca teve problema nenhum. Então Deus deixou os profissionais para cuidar. Mas nós temos que procurar. Ninguém vai adivinhar o que você tem. Entendeu bem? Ah, pastor, eu oro. Sim, eu oro. Aquilo que não é, aquilo que eu posso fazer, Deus não faz. Deus só faz aquilo que eu não posso fazer. Quando estão entendendo, digo amém? Amém. Então vamos lá. Outro problema são os hormônios. Os hormônios também é um outro fator que promove a depressão. Algumas mudanças no corpo podem desequilibrar certos hormônios produzidos, e isso pode causar o início de uma depressão. Essas mudanças nos hormônios acontecem em grande parte com a gravidez e durante as semanas que precedem o parto. Elas podem ocorrer também a partir de um problema da tireoide, menopausa e entre outros. Por exemplo, toda pessoa que tem um problema na tireoide pode ter depressão, porque a fabricação, a produção de hormônio vai diminuir. O homem não tem menopausa, mas tem andropausa.
E o homem na andropausa também, os hormônios também serão produzidos com menos quantidade. Também pode ter depressão, tá? Então por isso temos que estar sempre procurando médico para se cuidar. Para mim agora o pior, o outro fator que promove a depressão é a genética. Qual outro? Para mim esse é o pior de todos. Por quê, pastor? Porque a genética é uma coisa que você não tem nada a ver. Você não tem culpa da sua genética. Quando a gente fala da genética, se o pai, a mãe, avô, bisavô, tataravô, um tio distante teve depressão, você corre o risco de também ter, porque você tem na sua genética. Tanto é que quando a gente pega um paciente para tratamento, a gente faz a anamnésia, que é o levantamento de história, e no levantamento da história a gente quer saber o histórico da família, porque quando alguém na família teve depressão, você pode ter uma depressão. Sua depressão não tem uma causa específica, mas tem a genética. Isso é complicado. Então a depressão é mais comum de acontecer com pessoa que tem parentes que também possuem a doença. Os pesquisadores já estão estudando para encontrar os genes que estão envolvidos em sua causa. Segundo informação recente, os Estados Unidos já descobriu um exame que identifica a pessoa que é propensa a ter depressão. Lá nos Estados Unidos, uma criança quando nasce, já é feito um exame neurológico, através de um eletroencefalograma, que vai ver os neurônios e já sabe se aquela criança corre o risco de ter uma depressão no futuro e já começa a prevenir antes de acontecer. Os Estados Unidos está sempre na frente, né? Mas eu acredito que chega no Brasil também. Agora, quais os fatores de risco da depressão? Pastor, a depressão tem fatores de risco? Tem sim, depressão tem. Primeiro, a depressão pode aparecer em qualquer pessoa, de qualquer idade ou classe social. Porém, alguns fatores podem influenciar diretamente no desencadeamento da depressão. Então, ela pode vir para o rico, para o pobre. Pode vir para o analfabeto e para o doutor. Independente, a depressão é doença de seres humanos. Por isso que o crente também pode ter depressão, porque o crente é um ser humano. O fato de nós entregar a vida para Jesus e nos tornarmos servos do Senhor, não nos tornou pessoas divinas. Aleluia! Quem não tem depressão é os anjos, Deus, Jesus, Miguel, Gabriel. Eles não têm. Por que não tem? Porque eles são seres espirituais, mas nós temos depressão. Podemos ter depressão porque somos seres humanos. E quais os fatores de risco? Vamos ver aqui alguns traços da personalidade da pessoa, como baixa autoestima, autocrítica e pessimismo. Uma pessoa em depressão, a autoestima vai lá embaixo, só sabe ver os defeitos, não se acha bonito, não se acha bonita. Se é magra, reclama que está muito magra. Se é gorda, reclama que está muito gorda. Se tem muito cabelo, reclama que tem muito cabelo. Se é careca, reclama que é careca. Nada está bom. Isso não é bom. Ou seja, você não consegue ver nada de bom em você. Tá? Então, é problema. Baixa autoestima. A pessoa só sabe se criticar, só sabe ver os seus defeitos. E outra coisa, pessimista. Fulano, eu vou pagar um passeio para você passar uma semana na Europa. Não, o avião pode cair. Vai ter um cruzeiro de primeira. Eu vou bancar um passeio para você ir nesse cruzeiro. Não, vai que o navio afunda igual o Titanic, estou fora. É um pessimista. Fulano, vou fazer um negócio. Não, ele nunca acredita em nada. Deu para você entender? A psicoterapia tem o objetivo de fazer essa pessoa voltar a viver, acreditar em sua capacidade. Outro problema, trauma ou estresse. Tá? São coisas que levam a pessoa a ter a depressão. Trauma ou estresse. Você teve um trauma, esse trauma pode levar à depressão. Você se estressou muito, pode levar à depressão. Como por exemplo, abuso sexual. A pessoa que sofreu abuso sexual
na infância ou na adolescência, ou até na idade adulta mesmo, essa pessoa pode desenvolver a depressão por causa desse abuso. Gente, essa semana eu atendi uma menina muito linda, novinha, 21 anos. A tia marcou atendimento de última hora e eu atendi. Quando ela entrou no consultório, começou a chorar. E aí ela está em depressão e pânico. É uma universitária. E sabe por que ela está na situação dessa natureza? Porque quando ela era garotinha de 8 aninhos, alguém tentou abusar dela. Não chegou a abusar, mas tentou abusar. Chegou a passar a mão no corpo dela, chegou a fazer ela acariciar os órgãos genitais dele. Isso está na cabeça dela. E entrou em depressão por causa disso. Ela tinha 7 ou 8 aninhos, hoje ela tem 21 anos de idade. Ficou acumulada aqui dentro. Deixa eu dar uma explicação importante para vocês. Nós temos o consciente e o inconsciente. Tudo de bom fica no consciente. Mas o que não presta, o consciente joga para o inconsciente. O nosso inconsciente é considerado uma lixeira. Lixeira só bota o que não presta. Lá na sua casa, você tem lá na sua cozinha, tem a pia. Perto da pia lá você tem uma lixeira. Sobrou uma coisa, você joga naquela lixeira, joga lá. Mas quando aquela lixeira está cheia, você não deixa ela lá. Você amarra a sacola e joga fora. Não é assim que vocês fazem? Que nós fazemos? Se você não jogar aquele lixo fora, o que vai acontecer? Vai apodrecer, vai dar bicho, vai dar mau cheiro. É assim que acontece com a gente. Você teve um aborrecimento, uma decepção. Aí você diz, não quero me lembrar disso. Esqueci. A linguagem de hoje é deletei. Né? Deletei. Joguei na lata do lixo. Esqueceu não, irmão. Esqueceu não. Está lá no seu inconsciente. O inconsciente tem limite. Um dia ele fica cheio. Por exemplo, esse copo de água aqui, ó. Esse copo de água aqui, ele está quase cheio. Digamos que ele estivesse bem cheio. Se pegasse aqui uma gotinha mais de água, ele iria derramar. Derramou por quê? Porque estava cheio. Assim somos nós. Por incrível que pareça, as pessoas que não levam desaforo para casa, para elas é melhor. As pessoas que engolem tudo, você pinta e borda com ela não revida, ela baixa a cabeça, sim senhor, não senhor, essa pessoa sofre mais. Quando você bota para fora, não gostei disso, você tirou de dentro de você. Mas quando você guarda, você acumula no seu inconsciente. Esse inconsciente um dia vai ficar sobrecarregado. Quando ficar sobrecarregado, aí começam a vir as doenças de ordem emocional, que chamamos de doenças psicossomáticas. Aí eu conto uma experiência para vocês, que eu acho importante vocês terem conhecimento. Tudo que eu estou falando aqui são coisas reais de pessoas evangélicas. Eu trato de todo mundo. Tem pessoas espíritas, ateias, enfim. Mas eu estou contando experiências de pessoas nossos irmãos. Eu tinha 2 ou 3 anos de atendimento clínico. Quando foi um dia eu cheguei no consultório, depois do almoço. Aí a secretária disse para mim assim, e são gente de longe, tá? Não são gente próxima não. Vocês também não sabem quem é. Não estou dizendo nome de ninguém. E essa pessoa, a secretária disse assim, doutor, tinha uma vaga às 14 horas e eu agendei uma paciente nova. Só que essa paciente, ligaram para cá, que ela estava quebrando tudo dentro de casa. Tem 15 dias que não dorme. Hoje teve uma crise que quebrou tudo dentro de casa. Pegaram ela e levaram num psiquiatra. O psiquiatra disse que ela está completamente descontrolada mentalmente, que é para internar no hospital, no hospício. E ela tem 10 filhas, e as filhas não querem internar a mãe. Pegaram a mãe então, ela é crente batista, levaram na igreja lá perto da casa dela. Chegaram lá, oraram, bateram Bíblia na cabeça e disseram que ela estava endemoniada. E alguém disse assim, ó, aqui em Bebetá tem um psicanalista que ele é pastor, ele é pentecostal, pastor da Assembleia de Deus. Leva lá, porque se for demônio ele expulsa. Aí eu disse, você marcou? Eu disse, eu marquei, não era para marcar. Não, claro que não, minha filha. Aqui na igreja, a mulher está endemoniada.
Chega aqui, vai quebrar meu consultório. O psiquiatra disse que ela está doida, tem que internar. Aqui na Melhor Hospício. O senhor quer que eu ligue para cancelar? Eu disse, não. Quem está na chuva vai se molhar. Deixa a mulher vir. Fiquei orando, né? Orando. Quando foi às 14h15, eu abri o consultório. Tinha um pessoal sentado na recepção. Eu, fulano de tal, uma senhora linda, clarinha, os olhos claros, uma linda, mas um esqueleto. Só tinha os ossos no rosto. Fulano de tal, ela, sou eu. Quando eu disse, sou eu, tinha duas filhas. Uma das filhas perguntou assim, ela entra sozinha? Eu disse, entra. Quando eu disse entra, ela começou a gritar, sozinha não, tá bom, suas filhas vão entrar com a senhora, pode entrar. Aí ele entrou com as filhas. Quando eu fui fazer a anamnésia dela, aí eu perguntei, a senhora é casada, viúva, solteira ou divorciada? Ela teve uma crise de choro. Chorou. Eu atendo meus pacientes chorando, pedindo orientação a Deus, que aquilo que eu não consigo ver, o Espírito me revela. Pode ter certeza disso. E aí quando ela terminou de chorar, eu disse assim, eu já sei o que a senhora tem. O senhor sabe? Eu sei. A senhora não está endemoniada, e muito menos maluca. Eu sei o seu problema. A senhora confia em ficar comigo sozinha no consultório? Confio. Então vocês duas podem sair. Aí as meninas saíram. Eu disse assim, a senhora teve uma decepção muito forte. Me conta a sua história. Ela disse assim, doutor, ela está com 50 e poucos anos, uns 60, doutor, o meu marido era um alto funcionário de uma empresa multinacional. Eu estava grávida, eu só vi essa menina grávida, vi, essa menina é minha caçula, ela tem 32 anos de idade. Eu estava grávida dela. E nesse período meu marido morreu, num acidente de trabalho. Como ele era um alto funcionário, a empresa designou um carro e um motorista para cuidar de mim, me levar a fazer para Natal, me dar assistência. E ele passou a me levar e puxar para resolver minhas coisas. Eu me apaixonei por ele. Só que ele era casado. Depois que eu ganhei a criança e terminou o resguardo, eu passei a me relacionar com ele. Me desviei da igreja e mantive um caso com ele durante 18 anos. 18 anos depois, eu voltei para Jesus. E quando eu volto para Jesus, eu chego para ele e disse, olha, você tem que decidir sua vida. Eu voltei para Jesus. Não posso continuar assim. Você tem que decidir, ou eu ou a sua esposa. Ele disse para mim, eu abro mão de você, da minha esposa não. Ali veio a decepção dela. Encaminhei para um médico de minha confiança. Ela tomava 12 tipos de remédio. Ele tirou todos aqueles remédios, passou só 2 tipos de remédio. E com 15 dias aquela mulher voltou a dormir. E com apenas umas 8 sessões, ela ficou curada para a glória de Deus. Ao ponto das vizinhas perguntar assim, você arrumou um namorado? Disse, não, eu estou me amando. E hoje quando ela chega naquele banco onde eu trabalho e me encontra, oh meu doutorzinho amado, me abraça, me beija, está curada para a glória do Senhor. Viu que pode levar a depressão? Coisa séria, tá? Então, a decepção é muito forte e pode levar a traumas terríveis, tá? Que é estresse, abuso sexual, morte, relacionamentos e situações difíceis. Dentro da morte, existe uma depressão que a gente chama depressão pós-traumática. O que é a depressão pós-traumática? É a depressão provocada por perda de alguma coisa. Um bem, um parente, um emprego, alguma coisa que você gosta muito. E aí você perdeu, morreu alguém da sua família. Você encara com naturalidade. Vai para o sepultamento, consola todo mundo. E meu rapaz, fulano é forte, está resistindo bem. Eu me preocupo com isso. Sabe por quê? Essa pessoa que está resistindo esse período, ela corre o risco de adquirir a depressão pós-traumática. Segundo os especialistas, a depressão pós-traumática, ela pode se manifestar até 4 anos depois do episódio. É comum a gente pegar um paciente com história de depressão e a gente não vê nada. Aí depois de alguns atendimentos a gente descobre
que há 4 anos, há 3 anos, perdeu alguém da família, ou seja, adquiriu a depressão pós-traumática. Aí fica uma orientação aqui para os meus irmãos em Cristo, porque é muito comum crente, quando morre alguém da família, a maioria dos crentes diz assim: não chora não, é assim, ele está melhor do que a gente, está no céu, um dia nós vamos nos encontrar com ele. Essa não é a conversa de crente? Mas está errado. Ué, pastor, está errado, está errado. Primeira coisa que nós temos que fazer: incentivar a pessoa a viver o luto. O que é viver o luto? Chorar, se lastimar, viver o luto. Deixa a pessoa viver o luto. Pastor Sérgio Brito, quanto tempo pode durar o sofrimento de um luto? Pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos. Se ela não viver o luto, ela corre o risco de adquirir uma depressão pós-traumática. Vocês estão entendendo? Gente, a coisa é mais séria do que nós podemos imaginar. Ok? Prosseguindo. Trauma da infância. Histórico de distúrbio da saúde mental. Como? Transtorno de ansiedade alimentados ao estresse pós-traumático. Excesso de álcool ou drogas ilícitas. Excesso de álcool ou drogas ilícitas pode também levar ao estado de depressão. Doenças crônicas como AVC também pode levar ao estado de depressão, tá? AVC, medicamentos, alguns tipos de remédio também pode provocar a depressão. Comprimidos para dormir, tem gente que toma comprimido para dormir sem receita médica. Outro tipo de remédio que pode provocar depressão: remédios para emagrecer. A pessoa quer emagrecer e se enche de remédio. Eu tive um caso de uma paciente que ela insiste, estava em depressão. Eu descobri que a depressão dela era os remédios que ela tomava para emagrecer. Eu falei para ela parar de tomar os remédios e ir para a academia, vai fazer atividade física, faz uma reeducação alimentar. Embora tem pessoas que são gordinhas e gordinhos e não comem muito. Ué, pastor, por quê? A pessoa não come muito e é gordinha e gordinho. Por quê? Por causa da ansiedade. Deu para entender? A pessoa ansiosa, ela belisca toda hora. Ela quer estar mexendo com a boca, nem que seja um biscoitinho. Só que quando ela come, os neurônios interpretam que ela se alimentou e começa a trabalhar o organismo. Ela começa a engordar sem comer muito. Isso que muitas pessoas não conseguem entender. Vamos lá. Tipos de depressão. Depressão maior ou depressão grave. Esse tipo de depressão é menor. Esse tipo de depressão é menos comum do que a leve ou moderada. Depressão maior ou grave, ela é moderada e é caracterizada por sintomas intensos e implacáveis. São sintomas intensos, constantes. Depois nós temos uma depressão chamada depressão atípica. Depressão a depressão atípica, o subtipo da depressão maior. Depressão atípica, ela é caracterizada por um padrão de sintomas bem específicos. As pessoas que sofrem desse tipo de depressão podem ter um pico de humor temporário em respostas a eventos positivos. Também pode acontecer ganho de peso, sono em excesso ou sensibilidade à rejeição. Ou seja, pastor Marcelo passa perto de uma ovelha e a cabeça dele está a mil, com um monte de coisa para resolver, e ele não viu aquela ovelha. Ele não viu. Como ele não viu, ele não falou com ela. Pronto. Aquela pessoa já vai chegar em casa deprimida. Pastor Marcelo não me ama mais. Ele fingiu que não me viu. O que eu fiz? O que eu errei? Tem gente assim. Excesso de sensibilidade também é um tipo de depressão. A outra é distimia ou depressão leve. Distimia ou depressão leve. Um tipo de depressão de baixo grau. A distimia acontece de forma recorrente e a pessoa que possui essa depressão especificamente tem sintomas não tão fortes como a depressão maior. Porém, eles duram por muito mais tempo. Demora mais na pessoa.
Algumas pessoas podem sofrer com episódio de depressão maior ou em cima da distimia, condição conhecida como depressão dupla. Depressão dupla, tá? Mas nós temos também outro, transtorno afetivo sanzonal. Você, quando está lendo algum livro dessa natureza, você vai encontrar uma sigla, TAS, que é transtorno afetivo sanzonal. Isso é o que, pastor? Tá? É conhecido também como depressão sanzonal. Esse tipo de depressão afeta uma boa parte da população mundial. Se caracteriza pela sensação de se sentir diferente no inverno, sem esperança, triste, tenso ou estressado. Ou seja, e um montão de gente tem isso. Acordou, o tempo está nublado, com jeito de chuva. O tempo está triste. Aí eu estou com uma tristeza. Estou com a sensação que vai acontecer alguma coisa ruim hoje. Não, ela não está com tristeza nenhuma. É o tempo que está afetando a ela. Ela tem depressão sanzonal. Aí ela acorda, o céu está azulzinho, aquele sol bonito. Estou com a felicidade, eu estou com a sensação que eu vou receber uma boa notícia. Não, você é a pessoa que tem depressão sanzonal. Vai entender um negócio desse? Complicado, não é? Mas é a realidade. Essa depressão tem início no outono ou inverno, quando os dias se tornam mais curtos e permanece até o início da primavera. Tá? Agora vamos lá, sintomas da depressão. Antes de falar dos sintomas da depressão, é que eu esqueci, mas eu estava com ideia, ainda bem que eu também esqueci, porque tem muita gente, não ia dar para eu fazer o que eu queria não, mas eu pensei em trazer um pedacinho de papel pequeno e dar um papelzinho para cada pessoa, e aqui no finalzinho eu ia fazer um teste que eu faço com meus pacientes para ver quem tem tendência a ter depressão. Um papelzinho desse tamanho daria para fazer, eu ia fazer isso, mas tem muita gente. No final eu ia fazer um somatório com vocês, ensinar vocês a fazerem, e você ia saber se você está só chateado ou aborrecido, se você tem uma predisposição a entrar em depressão, se você está em depressão e qual o nível da sua depressão. Porque esse teste foi um teste desenvolvido por uma psicóloga americana, e eu uso esse teste nos meus atendimentos para fazer o teste com meus pacientes para saber se estão ou não em depressão, que são 16 perguntas que as pessoas vão respondendo, 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 não, 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 é o máximo. Aí no final eu somo e o resultado vai me dar, por exemplo, se o resultado for menor do que 30, a pessoa está chateada, aborrecida, sem depressão. De 30 a 40, predisposição a entrar em depressão. Acima de 40, depressão. Pelo valor acima de 40, eu vou analisar se a depressão é leve, média ou aguda. Porque a depressão ela tem esses 3 estágios: leve, média e aguda. A pessoa na depressão leve, ela consegue trabalhar, consegue ter a vida normal dela. Depressão leve. A depressão média, ela tem que forçar uma barra maior. Tem dias que ela não quer sair do quarto, tem dias que não quer ver ninguém, fica com os nervos na flor da pele, tudo aborrece. Se o marido falar assim, você está linda, já aborrece, só em chamar de linda, tá? É a depressão média. Mas a depressão aguda é pior. Na depressão aguda, a pessoa não quer ver ninguém, se tranca num quarto escuro, não quer se alimentar, só deseja a morte. Quando chega no estágio da depressão aguda, na maioria das vezes, existem casos que tem que ter internação. Casos que tem que ter internação. Às vezes a gente consegue reverter com a psicoterapia e mais um atendimento psiquiátrico. E deixa eu falar uma coisinha para vocês. A maioria das pessoas tem pavor quando fala assim, você precisa de um psiquiatra. Eu não estou maluco. Psiquiatra é médico de maluco. O psiquiatra não cuida de pessoas doidas, sim. Mas no resto, o especialista para cuidar de um deprimido,
de alguém com pânico, com ansiedade, não é o clínico, não é o neurologista. Tem gente que para aliviar vai no neuro. O especialista é o psiquiatra. O neurologista é para tratar do sistema dos nervos. O psiquiatra, ele trabalha isso aqui, ó. Então é um especialista. Embora qualquer médico tenha autorização pelo Conselho de Medicina para receitar um remédio controlado. Ah, pastor, a minha ginecologista me receitou um remédio controlado. Ela pode, se ela quiser. O meu cardiologista também pode. Só que ele não são os especialistas. Tem que ser um psiquiatra. Agora, eu sempre digo que é bom que vá no psiquiatra de confiança. O que é um psiquiatra de confiança? Por indicação de alguém que conheça. Porque chegar lá você vai indicar, eu vim porque o seu fulano de tal me indicou. Ele vai ter um cuidado maior com você. Porque existem alguns psiquiatras que te enchem de remédio. Ele quer acalmar a situação. Ele te dá remédio para tirar você de circulação. Você vai dormir o tempo todo. Você vai parecer que está drogado. Sua vida vai parar. Você tem que viver. Isso não ajuda. Eu já peguei alguns casos de pacientes sendo acompanhado por um psiquiatra, tomando remédio direto, 3 anos tomando remédio, chegava no consultório e parecia que estava bêbado. E eu, em parceria com a família, eu fui fazendo um desmame, eu mesmo fui diminuindo, falei assim, não fala para o seu psiquiatra, porque ele tem que fazer isso. E a pessoa ficou boa e nunca mais voltou no psiquiatra. Ou seja, o remédio, ela já estava boa da depressão, mas o remédio não deixava ela ver que ela estava boa. Tem vocês entenderem? Por isso que às vezes é importante ser acompanhado por um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta. Então vamos lá. São diversos sintomas que a depressão possui. Por isso, muitas vezes, elas podem ser confundidas com uma outra ou com outras doenças. Os sintomas gerais da depressão podem ser divididos em 4 categorias. E agora vocês vão começar a identificar se você tem alguém da família ou se você tem tendência a ter uma depressão também, tá? Aqui, ó, comportamentos. Primeira mudança que existe são mudanças comportamentais. E nós temos que observar isso, tá? Na família. Não sai mais de casa, possui maior dificuldade em realizar as coisas no trabalho ou na escola, se afasta da família e amigos, das atividades que antes eram prazerosas, chora sem motivo aparente, dificuldade em se concentrar. Se você tem essas manifestações, você pode estar entrando em depressão. Tem alguém na sua família hoje que não quer mais sair de casa, chora com facilidade, aquilo que fazia não quer mais fazer, não se concentra mais. Essa pessoa precisa de ter um acompanhamento profissional. Ela pode estar entrando em depressão. E procurar uma ajuda antes que a depressão instala é a melhor coisa que existe. Porque a prevenção é o melhor remédio. A prevenção é o melhor remédio. Vamos lá. Pensamentos. Olha o pensamento de uma pessoa em depressão. Eu sou um fracassado. É minha culpa. Nada de bom acontece comigo. Sou um inútil. A vida não vale a pena. As pessoas ficarão melhor sem mim. Essa é a ideia deles. Aí você me pergunta, pastor, e aí? Eu tenho gente na minha família assim. Eu não tenho mais paciência com essa pessoa. Se coloca no lugar dela. Sinta a dor dela. Seja mais paciente com ela. E qual o melhor remédio, além do tratamento? Muito amor, muito carinho. Mostrar para ela que ela é importante e que você vai cuidar dele o tempo que for necessário. Deu para entender? Essa pessoa vai se sentir amada, protegida. Até porque o abraço tem poder curativo. Abraça essa pessoa. Abraça apertado. Diga assim, eu te amo muito. Aquele abraço mesmo, de verdade. Uma psicóloga americana fez uma pesquisa e ela descobriu o seguinte: o ser humano precisa de 4 abraços por dia para viver, 8 para continuar vivendo e 12 para prosperar. Tem gente que não abraça de jeito nenhum. Abraça. O abraço
faz muito bem. Eu poderia contar alguma experiência de pessoas que foram curadas com um abraço em nossa igreja. Foi lá testemunhar, tá? Então olha o pensamento dele, isso aí. Na área física, sintomas físicos, cansaço na maior parte do tempo. Está sempre cansado. E não sabe por quê. Está cansado. Por que eu estou cansado? Eu não vi muita coisa. É sintoma de depressão. Cansaço na maior parte do tempo. Desânimo cada vez maior. Dores de cabeça e musculares. Problemas de intestino. Tá? Você pode ter o intestino muito preso. Tem muita dificuldade para evacuar. Ou pode ter muito solto. Problemas de intestino. Insônia. Não consegue dormir de jeito nenhum. Rola a noite toda na cama. Vê o dia amanhecer. Misericórdia. Perda ou alteração no apetite. Perda ou ganho de peso. Ou seja, não existe uma regra. Existem pessoas que quando estão em depressão, ela pode engordar. Existem outras que podem emagrecer. Vai depender muito da natureza dessa pessoa. Tem umas que engordam, tem outras que emagrecem. Vocês estão entendendo isso? Tá? Vocês têm facilidade aí na mão de vocês de responder algumas perguntas? Eu vou fazer um teste. Tem aí alguma coisa? De repente até no celular, no bloquinho de notas de vocês. Vamos fazer? Vamos fazer? Eu acho que é importante fazer. Depois eu faço a conclusão aqui. Eu vou orientar vocês. Até no guardanapo dá para fazer, tá? Prontinho? Eu vou fazer aqui 16 perguntas. Você não vai anotar muita coisa, só vai anotar. Cada pergunta, você vai colocar um número. Cada pergunta um número. Tá? Pode colocar um do lado do outro. Ó, digamos que eu pergunto assim, você é muito... não vou perguntar isso não, é só um exemplo. Você é muito chato. Um exemplo. Aí, se você não é chato, nada a ver. Eu sou mais ou menos chato. 2, mais ou menos. Eu sou chato. 3, tudo a ver. Eu sou muito chato. 4, o máximo. Então, recapitulando. 1, nada a ver. 2, mais ou menos. 3, tudo a ver. 4, o máximo. Todos entenderam? Se entenderam? Digo amém. Amém. Vocês estão dando uma consulta de graça, hein? Está vendo só? Misericórdia. Vamos lá. Agradeço ao pastor Marcelo. Atenção. Se sente sem forças e sem paciência, 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 máximo. Bota o número aí. Se sente sem força, sem paciência, coloca o número. Segunda pergunta. Já escreveram? 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 o máximo. Sempre quando eu terminar a pergunta, eu vou recapitular isso. 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 o máximo. Primeira pergunta, se sente sem força, sem paciência. Segunda pergunta, pensa em pôr fim à sua vida, pensa em se matar. 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 o máximo. Terceira pergunta, chora com facilidade. 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 máximo. Quinta pergunta, quarta, se sente angustiado como se estivesse amarrado, preso. Se sente angustiado como se estivesse amarrado, preso. 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 máximo. Próxima, tem medo, mas não vê o motivo do medo. Você tem medo, mas não sabe por que está com medo. 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 máximo. Próxima, se sente triste. Se sente triste. 1
nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 no máximo. Próxima. Se sente bloqueado na hora de realizar determinadas tarefas, trabalho, escola, serviço, sair, enfim, determinadas tarefas, você se sente bloqueado. 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 no máximo. Próxima. É excessivamente preocupado ou preocupada. Tem muita preocupação, se preocupa com tudo. A mente não sossega. 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 no máximo. Próxima. Tem a sensação de estar perdendo interesse pelas coisas da vida. 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 no máximo. O resultado vai ficar só para você, tá? Próxima. Acha difícil tomar decisões. Fica em dúvida, indecisa, vou, não vou, faço, não faço. 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 no máximo. Próxima. Olha para o futuro, mas não vê esperança mais no futuro. Não tem mais esperança. Eu vi gente falando 4. Eu ouvi. 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 é o máximo. Próximo. Presta atenção nessa pergunta que eu vou explicar. Pensa em morrer e na própria morte, não é se matar. Você pensa assim, ó, seria bom que eu dormisse e não acordasse. Seria bom que eu morresse logo. 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 é o máximo. Próxima. Tem a sensação que tem que se esforçar para tudo, sente uma sobrecarga sobre você, muita cobrança sobre você, você sente isso? 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 é o máximo. Próximo. Mesmo no meio de outras pessoas, se sente só. Você está no meio de vários amigos, mesmo assim você se sente só? 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 é o máximo. Última pergunta. Última. Tem dificuldade para se concentrar? Várias cabecinhas balançando, né? Tem dificuldade para se concentrar? 1 nada a ver, 2 mais ou menos, 3 tudo a ver, 4 é o máximo. 16 perguntas. Faltou uma, deixa eu discutir qual. Eu perguntei, tem a sensação de estar perdendo o interesse pelas coisas da vida? Essa é a 10ª. Foi o senhor que... Deixa eu ver. Tem medo? Não, eu perguntei, tem medo, não perguntei? Ó, as perguntas que eu perguntei: se sente sem força e paciência, pense por fim a sua vida, não tem apetite, chora de facilidade, não tem apetite. Vocês estão ligados, hein? Não tem apetite. Comida. Sabe, a pessoa no negócio, né? Eu sei. Eu entendi a sua pergunta porque eu sou sexólogo, tá? Não tem apetite para comer comida. Claro, se não tem apetite para comer comida, não tem apetite para outra coisa também não. Normal. Ó, agora eu vou ensinar vocês, ó. Vocês agora vão somar. Soma, vê quanto deu aí, soma. Aqui, ó, aquele ali deu 45. Ali deu 37. Alguém deu mais de 60? Mais de 60 o seu? Ó, deixa eu explicar para vocês então, ó. Vai, tem que procurar. Olha aqui, resultado, somou? Resultado. Ó, de 0 a 30, se o seu deu de 0 até 30, você está só chateada com visita.
Maravilha. Bom. Agora, se o seu resultado deu de 30 a 40, você está chatinho, você está com uma predisposição a entrar em depressão. De 30 a 40, você está perto a entrar em uma depressão. Pode entrar em depressão. Agora, acima de 40, você está em depressão. Só que aí nós vamos ver o nível da depressão. Se o seu resultado deu de 40 até 48, mais ou menos, você tem uma depressão leve, menos mal. Se seu deu de 48 até 55, você tem uma depressão média. Deu mais de 55, sua depressão é aguda. Você corre o risco de deitar e não querer levantar. E se você está conseguindo fazer as coisas, pode ter certeza, é Deus purinho na sua vida. Porque quem está no estágio desse, a vontade é não fazer nada na vida. Deu para entender? Pergunto a vocês, conseguiu entender o que eu falei aqui hoje, sim ou não? Sim! Concluindo a minha palestra, conclusão da palestra. Portanto, a depressão é uma doença que, se não for tratada, pode levar à morte. Pois é uma doença que atinge a mente e o corpo, deixando o indivíduo, o paciente, sem equilíbrio, isso é, sem domínio próprio. É uma doença que ataca qualquer pessoa de qualquer idade e de todas as classes sociais. Logo, é preciso a atenção ao sentir qualquer sintoma apresentado, procurar ajuda médica, pois Deus só faz aquilo que nós não podemos fazer. Mas Deus opera milagre. Quantos creem nisso? Amém. Então nós vamos ficar em pé agora. Nós vamos orar para Deus operar um milagre. Você que está entrando em depressão, ou já está em depressão, para Deus operar um milagre hoje e te curar para a glória do Senhor. E depois no culto aqui você vai pedir a palavra ao pastor Marcelo e vai testemunhar. Irmãos, eu estava em depressão e naquela palestra Deus me curou, porque Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos. Coloque a mão sobre o seu coração agora.